Olá! A história que a gente vai ver hoje é daquelas de mexer com a gente. É sobre laços, sobre leis e sobre as decisões super difíceis que a justiça precisa tomar quando a vida simplesmente sai do roteiro. Vamos mergulhar fundo num caso que não só redefine o que é ser família, mas que também escancara uma falha bem séria do Estado. E antes da gente começar, aquele pedido rápido, mas que faz toda a diferença. Se você curte nosso trabalho, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha. Esse apoio que nos permite continuar trazendo essas análises complexas e tão humanas. Agora sim, vamos lá. Para a gente entender bem o caso, vamos imaginar uma situação que é baseada numa história real julgada aqui no Brasil. Uma história que já começa com uma violência e uma vulnerabilidade imensas. Então, a gente tem a Luísa, uma menina de só 14 anos, que engravida depois de sofrer um abuso dentro de casa. Ela é levada para um abrigo e, totalmente sem apoio, decide que o melhor é entregar o bebê para adoção. A filha dela, a Carla, nasce com alguns problemas de saúde. E logo depois a Luísa é transferida para outra instituição, sendo separada da filha recém-nascida. Um começo de vida para ambas, marcado por muito trauma. E é aqui, pessoal, que está o ponto-chave. O detalhe que muda o rumo de tudo. A Luísa simplesmente não foi informada de um direito fundamental que ela tinha. Ela poderia sim ter ficado com a filha dela, no abrigo. Essa omissão, essa falha do Estado, acabou definindo o destino das duas por muitos e muitos anos. Bom, enquanto a Luísa estava ali, enfrentando a jornada dela, a pequena Carla começava uma vida completamente nova, em um novo lar, com uma família que esperava ansiosamente por ela. Com pouquíssimos dias de vida, a Carla é entregue ao João e à Ana, que eram os próximos na fila de adoção. A partir daquele momento, para todos os efeitos, eles se tornaram os pais dela, cuidando, dando amor e construindo uma família. Olha que impressionante isso. A própria criança, com 9 anos de idade, já tinha essa frase pronta para explicar o mundo dela. Ela identificava a Ana como a mamãe do coração. Isso mostra de um jeito muito poderoso a profundidade do vínculo de afeto, o tal do vínculo socioafetivo que eles construíram. Só que, em paralelo a tudo isso, a Luísa não ficou parada. Ela lutou muito, sabe? Terminou os estudos, conseguiu um trabalho, entrou na faculdade e, com a vida mais estruturada, um desejo virou o objetivo principal dela: reencontrar a filha e lutar por ela. E é exatamente aí que esses dois mundos se chocam. A busca da Luísa pela filha e o desejo do João e da Ana de oficializar a adoção acabaram dando início a uma batalha judicial que foi longa e, claro, muito dolorosa para todo mundo. O processo começa e a primeira decisão é um baque para Luísa. O juiz não só concede a adoção para o casal, como também decreta a perda do poder familiar da mãe biológica. Ou seja, na prática, encerrava todos os direitos e deveres legais dela como mãe. Para ela, parecia o fim da linha. A gente tinha de um lado o João e a Ana argumentando com base no amor e no cuidado de quase uma década, defendendo o que seria melhor para a estabilidade da Carla. E do outro, a Luísa defendendo o direito biológico dela e, o mais importante, apontando que foi o Estado quem falhou, impedindo que ela pudesse ser mãe. Duas verdades, duas dores, um dilema gigantesco nas mãos da justiça. Uma pausa rápida aqui, gente. É um dilema desses que mostra como o direito não é só teoria, né? Ele mexe com a vida das pessoas de verdade. E é por isso que é tão importante compartilhar essa análise. Quando você manda para um amigo, para a família, a gente consegue levar esse conhecimento jurídico para muito mais gente. Isso ajuda demais o canal a crescer, de verdade. Agradecemos muito. Bom, agora vamos voltar para a história e ver como a justiça começou a desatar esse nó. Então, o caso foi subindo de instância. E lá nos tribunais superiores, o foco da discussão mudou um pouco. A questão deixou de ser só sobre qual família tinha mais direito e passou a ser sobre a responsabilidade do sistema que criou essa confusão toda. A grande pergunta que os desembargadores e ministros fizeram foi essa aqui. A gente pode realmente dizer que a Luísa abandonou a filha? A resposta para essa pergunta é o que vira o jogo completamente. Porque a lei é bem clara sobre isso. O Código Civil tem uma lista dos motivos que levam à perda do poder familiar, como abandono, maus tratos. E analisando a história friamente, a situação da Luísa não se encaixava em nada disso. Ela nunca teve a chance de cuidar ou de abandonar a filha, porque a criança foi tirada dela por uma falha do próprio sistema. E aqui está a prova do crime, digamos assim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante que mães adolescentes que estão em abrigos têm o direito de ficar com seus filhos.
Ao não informar a Luísa sobre isso, o Estado não foi só negligente, ele acabou punindo a Luísa por uma falha que foi do próprio sistema de proteção. Diante de um cenário tão complexo, punir qualquer um dos lados seria, no fundo, uma grande injustiça. A justiça precisava encontrar uma solução que fosse criativa, equilibrada e, acima de tudo, humana. E essa solução tem nome: multiparentalidade. Mas o que é multiparentalidade, afinal? É, basicamente, o reconhecimento de que o amor e a responsabilidade de pais não precisam vir só de duas pessoas. A lei permite que uma criança tenha na certidão de nascimento tanto os pais biológicos quanto os pais que a criaram, validando os dois laços como igualmente importantes. Na prática, a decisão do tribunal foi a seguinte. Primeiro, o nome da Luísa, a mãe biológica, foi incluído no registro da Carla. Segundo, os nomes do João e da Ana, os pais socioafetivos, foram mantidos. E terceiro, foi estabelecido um direito de visitas para a Luísa, para ela poder construir, aos poucos e com acompanhamento, um laço com a filha. E essa decisão não foi tirada do nada, não. Ela se baseou em princípios muito importantes do nosso direito. O melhor interesse da Carla, que era tanto manter os laços que já tinha, quanto conhecer a própria origem, a dignidade da Luísa, que superou tudo e merecia essa chance, e o reconhecimento de que tanto o vínculo de sangue quanto o vínculo de afeto têm um valor imenso. E essa solução tem o respaldo da nossa Corte Máxima, o STF. O Supremo já tinha decidido, num caso super importante, que um tipo de paternidade, a de afeto, não anula a outra, a biológica. As duas podem e às vezes devem coexistir, sempre pensando no que é melhor para a criança. Então, a pergunta que fica no ar é: a justiça pode, então, criar uma família com 3 pais, uma mãe biológica e um casal de pais afetivos? A resposta, como esse caso deixou bem claro, é um sonoro sim. Porque, no fim das contas, a justiça buscou proteger o amor em todas as suas formas, refletindo como as nossas ideias sobre família estão sim evoluindo. Muito obrigado por ter acompanhado essa análise com a gente até o final. Se quiser mais discussões como esta, em formato de áudio para ouvir onde estiver, é só seguir o Direito Cast lá no Spotify. E não esquece que o seu like é muito, muito importante pra gente. É ele que mostra que este conteúdo foi útil. E para quem prefere o formato em vídeo, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Valeu mesmo pela companhia e até a próxima!